E sobre o que nós vamos falar hoje, né? Quem canta, quem canta reza duas vezes e os males espantam. Disso hoje, né? Sobre quem canta reza duas vezes. Quem canta os males espanta. Nós temos aqui um convidado muito especial. Nós temos um apaixonado por música, toca acordeon, é o João Salles. Seja bem-vindo, João. Que Ana, bom que você está aqui no programa, nos ajudar a falar sobre música hoje, não é mesmo? E para os nossos ouvintes aí, quem é o João Salles? Como que ele passou a tocar o acordeon? Qual é a sua paixão pela música? Fala aí para os nossos ouvintes. bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Bom, eu vou aqui dar uma pincelada. Sou, eu vou aqui dar uma pincelada. Sou um aprendiz da música como tantos outros. Comecei ali por volta dos 13 anos. Comecei com o teclado, com o piano, aliás. O teclado veio depois, na música cristã. Com 16 anos eu conheci o acordeon. Eu já era músico profissional e adicionei o acordeon, o que me possibilitou tocar mais estilos, com mais pessoas. Enfim, trabalhei como músico acompanhante, né, de muitas duplas no sertanejo, com muitas bandas de forró ao longo e outros estilos como tecladista. Toco outros instrumentos. Hoje tenho uma vida mais tranquila, Oh, que coisa boa! viajo bem menos e sou professor também de acordeon aqui na Oh, nossa vizinha Ibiporã. que coisa boa! E sabe, Salles, eu sei que você é um estudante também de música, né? Eternamente. Eu sei que você tem assim, bastante conteúdo em relação à música, aqui, porque o estudante de música nunca para, não é verdade? Não dá pra Nunca parar. para. E estuda um estudo profundo, desde frequência e tudo mais, tudo aquilo que eu nem posso imaginar na música, né? Para quem não é estudante de música. Tem muitas outras ciências nela. Então, e a música realmente ajuda nas nossas emoções, né? Ela vem acalmar as nossas emoções. Ela vem de inúmeras formas, não é mesmo, Salles? Vem de inúmeras formas. E então nós trouxemos hoje aqui alguns tópicos, né? Algumas situações em que a música vem mesmo ajudar. E o Salles vem aqui nos complementar, nos falar sobre isso. E para começar ali, vamos falar para o pessoal que precisa estudar, né? Então, as aplicações da música em algumas particularidades e alguns tópicos que nós vamos trazer aqui. E eu quero trazer, assim, em primeiro tópico, a dificuldade que têm as pessoas, Salles, de estudar. Porque, geralmente, quando você pega um livro ou uma coisa, um curso, alguma coisa para estudar, você senta na cadeira, aí já parece que você não consegue se concentrar, não é mesmo? Exatamente. Dá um finiquito assim, você já quer levantar da cadeira, ou então os seus pensamentos voam e está longe daquele assunto em que você teria que dar conta, não é? Mas a música pode ajudar isso, não é, Salles? Ela Né? pode e ela consegue ajudar a gente a equalizar isso. A vida moderna, principalmente, toma muito, né, do nosso pensamento. E quando a gente precisa estudar, a gente precisa focar esse Sim, pensamento. exatamente. Então, muitas, não muitas, mas algumas situações nos ajudam a isso. A respiração, o yoga, enfim. Aqui falando da música, trabalhando com Sim. frequência, o que acontece? Uma música muito agitada, com muita informação, muita velocidade, ela vai acelerar mais ainda os nossos pensamentos, assim como criar outros. Então, eu vejo que a música mais calma, ou seja, ela mais desacelerada, com menos contextos ali falando em notas e escalas, menos complexa, mais dirigida ao interior, é melhor para esse fim.
Eu acho que para cada um, o estilo que cada qual gosta vai atingir esse objetivo ali, mas aqui no geral, dando um exemplo, a música clássica é também um estilo que auxilia muitíssimo nisso aí. Muitos compositores são estudados dentro dessa regra, inclusive. E falando aqui de exemplos, né, de música, eu conheço alguma coisa. Isso, toca para nós, Salles. Vou te dar um exemplo de uma música, perdão, literalmente lenta, numa tonalidade menor até. Então ela não é uma música vivaz, ela é mais intimista, que eu creio que auxilie nessa calma mental, para que a gente possa direcionar um pouco. Eu utilizo para estudar, para ler, que é a Serenata de Brahms. Tem vários outros exemplos, inúmeros, né? Mas eu vou trazer aqui algo de uma versão para o acordeão. Respiração um pouco mais, só que acalma. Então você percebe que o máximo dela é essa respiração aqui um pouco mais forte, que nós chamaríamos ali musicalmente de mesoforte ou meio forte, mas ela se mantém como uma respiração profunda, mais lenta. Isso atinge diretamente o seu pensamento, porque faz com que você processe menos e tire a importância de muitas coisas que estão ali te estressando. E aí você não consegue estudar. Aí você quer ouvir algo ali agitado para acompanhar aquilo tudo, mas não. Você tem que ir na direção contrária. E uma música dessa te dá um choque até. Para. Reduz. Aí automaticamente a gente consegue. E o interessante é que, ouvindo essa música, assim, dá a impressão que o teu pensamento vai de forma reta, né? Isso. Né? A conclusão. O linear, que é literalmente uma meditação mental, né? É o que vai fazer com que eu possa encarar um texto e conseguir entrar nele ou absorvê-lo, né, de forma correta. E nisso você nessa introdução aí, você coloca o ritmo, não é? Exatamente. O ritmo, a harmonia e o volume, né? E o volume. Porque, por exemplo, dentro do mundo do próprio acordeon, eu posso tocar algo desse tipo, ó. Quer dizer, o meu pensamento já está eletrizado. É um forró. E dizer, opa, eu tô afim de pensar nada aqui. Eu só quero o corpo girando. Eu só quero o corpo e o externo. Nada que vá me interiorizar. Então, essa música que eu dei um exemplo aqui, ela vai te interiorizar. Ou você para de ouvir, porque a vibração é o ponto ou um dos mais poderosos que atingem o cérebro. Então, se você continuar ouvindo, você vai ter que se acalmar. Isso vai te conduzir a outro plano. Nossa, que maravilha! E, né, amigos ouvintes, então, olha, você percebeu, né, que como a música, né, consegue organizar a mente, não é mesmo? Conseguiu perceber isso, amigos ouvintes? Mas ela não mexe só com o pensamento também, ela também mexe com o coração. Você viu como o teu pulsar do coração fica mais lento, né? Ele desacelera. Só de... Esse é um bom exemplo, olha, para quem precisa estudar aqui, olha,
fica atento a essa observação e entra nessa, viu? Mas tem aquela situação, Salles, em que a pessoa ela está, como a gente está falando assim, de momentos da vida da gente, né? Sim, Aquele sim. momento de tristeza, né? Que a gente pode também trabalhar com a música, que é, por exemplo, quando a gente perdeu um grande amor, né? Um grande amor. Ou quando se perdeu uma pessoa querida, ou quando o coração está machucado, né? É E, difícil. e daí, como que a música pode vir nos ajudar? Porque é triste a gente estar com o coração machucado, né? É triste. Né? Ana. Todos nós passamos por isso. Sim, são as estradas da vida. Eu vou dizer assim. Eu vou falar de coisas que eu experienciei e que eu vejo pessoas ao meu redor, né, mais próximas. A música, saindo do instrumental, que nós falamos do clássico, né, ela também vai trabalhar com essa nossa questão psíquica das fases da vida, dos acontecimentos. Então, o que a gente chama, por exemplo, de música popular, no exemplo do Brasil, de MPB, vamos dizer assim que seja ali uma estação de músicas onde o contexto é quase que totalmente cotidiano. O cotidiano é tudo que nós vivenciamos e nós vivenciamos emoções. Sim. É a base de tudo o que se passa. E nessas emoções de perda de amores, de perda de entes, de situações assim emocionalmente muito ruins, a música falada ou cantada, o contexto cantado, ele mexe um pouco mais, né, com a psique, porque dá-nos a impressão de estar falando conosco. Então a gente vai ali construindo um repertório dessas músicas que falam conosco em determinados momentos. Sim. Esse momento eu vejo como um momento, eu tenho que regular isso aqui porque eu mesmo desrego, como um momento que você está com um problema emocional muito grande, te enfraquece. Você precisa pensar mais do que agir, né? Olha, eu já passei muitas vezes por isso. Então você já conhece de cor, né? E aí eu vou dar um exemplo de uma música que me auxiliou muito em exemplos desse, que é uma música dos Titãs, que fala sobre exemplos da vida e que é preciso saber viver. Talvez certos momentos a gente possa evitar. Tudo não dá, mas alguns a gente vai aprendendo, né? E ela fala isso aqui, ó. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. E o refrão nos diz: é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Ou seja, ela acabou me levando para uma questão assim. No final da história, certas coisas dava para eu ter evitado. Então, é preciso saber viver, né? É isso aí, né, Salles? A música traz uma lição, né? Daquilo que é inevitável, assim, pela vida da gente e que a gente realmente precisa saber viver, saber contornar exatamente essas situações, né? Ele precisa entrar um curso, desenvolver, tomar uma decisão, mas ele não pode errar, ou errar bem pouco, né? Ele precisa
ter aqueles processos mentais bem claros, que a sua mente fique límpida, que ele possa pensar, raciocinar nos prós, nos contras e tomar uma decisão acertada, né? Que eu sei que a música vem ajudar nessa clareza mental, né? Da mesma forma, Ana, a gente emprega quase tudo a música, ou relaciona. Então, num momento desse, eu acho, você precisa tomar decisões complexas, né? Envolve outras pessoas. Nesse seu caso, nesse seu exemplo, bem aplicado, aquele emprego paga mais, mas ele tem uma estabilidade. Ele está dentro, né, de uma projeção de futuro, ou daqui a pouco eu vou cair do muro. Então, essa precisão de pensamento, eu acho que ela tem que vir acompanhada, além de um momento recluso da pessoa, ou pelo menos para esse intento, né, ela vai querer estar sozinha. E musicalmente falando, não pode ser algo nem para o dançar, nem para o chorar, nem para o pular. Então, para essa clareza, é quase meditativo, né? Sim, sim. Então, sendo assim, eu vou pensar de novo, vou voltar lá na música clássica, que trabalha bastante com esses arquetipos musicais que te conduzem à internalização. Olha, tem bastante coisa. Mateus. Vou dar um exemplo aqui de uma música simples, com poucas notas, poucos acordes, que nos provoca de repente nada, assim, para que a gente possa colocar aquele pensamento, né, de forma mais expansiva. Claro, de novo, é uma versão composta ou trazida para o acordeon, né? Pedindo aqui os devidos perdões já em escala mundial. Te provoca um momento, né? Quase parece um diálogo. E resolve. No original, que essa música é orquestral, então a gente tem uma ascensão dinâmica, ou seja, do piano bem em volume, né, em expressão, até o forte. Então você percebe uma evolução que começou nesse lento, então falando no volume mais baixo, né? Então falando desse clima, se você está num momento onde essa problemática existe, tem muitas questões na sua superfície, na tua tela mental te bagunçando. Você precisa de algo que te tire daí. E a música é uma ferramenta perfeita para isso. Deu um exemplo aqui de algo que vai te conduzir a um momento, nossa, bolero de Ravel. Chega a ser lúdico. Só que é nesse lúdico que a gente consegue, nossa, eu acho que é por aqui. Que são fragmentos, né? A gente não consegue ficar num momento onde, nossa, por 30 minutos eu me mantive linearmente estável e resolvi aqui. Não dá. A música moderna, a vida moderna não permite isso. Então, Sally, essa música assim, parece que dá a impressão que ele está conversando com ele com a versão dele mesmo, né?
Isso, Né? Ele pergunta e o outro responde, né, as questões. Ó o outro. Bem E isso. depois se resolve. É. Ah, tá. É isso. Entendi. É muito apropriado, eu sei. Muito apropriado, Muito né? apropriado. Muito legal, viu? Aí, ouvinte, está vendo? Quando você estiver aí nessa situação aí que precisa, né, decidir alguma coisa, ó, lembra aqui do nosso programa, lembra aqui do Salles, tá? Pode lembrar de muitas coisas. Lembre-se do bolero de Ravel. E do bolero de Ravel também, bem lembrado. Muito legal mesmo. E, então, na clareza... mas também tem aqueles dias, né, Sally, que a gente levanta da cama e está no euforia, né? Aquele dia de alegria, você abre a janela assim e só está querendo ouvir uma música gostosa, uma música vibrante, porque aquele dia você não quer pensar nas dores da vida, né? Você não quer pensar nos problemas da vida, você quer... Exatamente, você quer agradecer. Quer agradecer, pelo você... que não está doendo. Exatamente, você olha, abre a tua porta, vê aquele amanhecer lindo, maravilhoso, o sol, né, e o teu coração já está vibrando. Então, nesse dia, você quer uma alegria, uma música, né, que te vibre o coração. Que te vibre o coração. Boa, exatamente. E nada melhor para vibrar o coração do que a gratidão. Por quê? Eu vejo assim, no momento que eu estou feliz, algo deu certo. Sim. 100% não tá, mas aquele algo deu certo. Se de repente eu parar para olhar para o lado, eu vou me esquecer daquele algo que está dando certo. E de repente aquele cachorro vira um monstro, vira um leão de grande e não tinha nada a ver. Então, se a gente agradece por esses momentos ou por essas pequenas coisas, às vezes são pequenas que dão certo e nos alegram, nos colocam, né, fortes de um dia para o outro. Eu acho que agradecer é a melhor coisa, porque vai fazer com que pelo menos a gente tenha essa fé, mas percebemos isso também, com que aqueles momentos se multipliquem. Ai, que delícia! Aos poucos, né? Eu acho que o aprendizado de repente é esse. Eu vou lembrar aqui de um exemplo de uma música que particularmente há muitos anos sempre me vem nesse momento. Há muitos anos, desde os 12, não faz tempo, eu estou com 40, que é Louvado Seja o Meu Senhor, que eu acho que é até conhecida de muitos ouvintes, não com um cara tocando acordeão. Mas, começando aqui por essa estrofe, mais especificamente, tu que dá sentido à vida, quero amar-te e louvar-te, para que a minha vida seja sempre uma oração. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. E por quê? Porque é justamente, né, esse Senhor, essa razão que está ali nos trazendo esse momento. Então eu creio que esse louvor, essa ação de graça, né, esse agradecimento, torne até mais, ou nos torne até melhores ou mais merecedores daquele momento. Você se sente até um pouco mais feliz, de repente. Que linda essa música, a letra dela, é uma gratidão a Deus, né? Que coisa linda. E a forma mais, eu acho que mais sublime de dizer isso é a gratidão a Deus, né? É a gratidão a Deus. Mas saindo da alegria lá, sabe? Sim, são muitas situações. Vamos lá, a vida é uma gangorra, né? É em cima e embaixo, é sair da alegria para a tristeza, né? E tudo. Mas a música tem, pelo menos ela tem remédio para todas as situações, né? Ou pelo menos ela
ajuda, né? Ela Ah, contribui para o sim, estado no estado emocional que a gente está no momento, né? exatamente. Até o silêncio acaba sendo. Sim. É difícil conseguir um silêncio total hoje, acho que a mente nem sabe mais o que é isso. Eu acho que ela desacostumou, né? Mas, assim, nos momentos, nos fractais que É, a gente tem, o Beethoven ouvia, né, essa frequência do universo, essa música do universo, essa frequência que não para, música das esferas, né? as músicas das esferas, que de repente é, é Deus que a gente está procurando ali naquele momento, É verdade. consegue se conectar com aquela vibração. Esse momento vai acabar, é lógico, mas naquele momento você consegue. É verdade. E passando, Salles, da alegria para a ansiedade. Existe, né, nossa gangorra diária, né? Um dia a gente amanhece com o sol ali na janela, né, no horizonte, né? E na mente e no coração. Mas tem aquele dia em que o tempo fecha, né? O tempo fecha, aqueles dias de ansiedade, muitas situações de ansiedade por inúmeros problemas, né, e por inúmeras situações. E aquele estado em que você vê que é difícil sair, né? É aquele estado que os pensamentos, eles estão, tudo que você pensa, parece que as coisas estão escuras, estão negras, cheias de sombras, né? Mas tem alguma música que espanta essa nuvem, né? Pelo menos ameniza ela, né? Tem que Que ter, né? música que a gente poderia aí, né, nesses dias nublados, que a Olha, gente poderia fazer o sol pelo menos aparecer no horizonte. o sol aparecer no horizonte, porque de repente o horizonte tá sem nada, né? Exato, está escuro, né? Parece que vem uma tempestade ali, né? Olha, eu como aquela outra música, essa música também me acompanha há muito tempo, porque eu até creio que ela foi a primeira música que eu toquei quando eu comecei a tocar na igreja do Padre Jorge. Se o Padre Jorge estiver me vendo de repente. Oi, Padre Jorge. Oi, Padre Jorge. Eu quero te encontrar de novo. É uma música que é um poema muito simples, que nos aconselha a uma coisa também muito simplória, só que ela não está presente na nossa partitura diária da ansiedade, do medo, do estresse, da incerteza, né? Digamos. De novo, aos ouvintes, eu peço perdão aqui pela versão inesperada. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, Olha que linda, adoro essa música. segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. E o refrão nos diz simplesmente pra segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará, que é o que a gente esquece, né? Exatamente. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Isso. Segura na mão de Deus e vai. Que linda, essa aí é a minha música, viu, Célia? Geralmente eu abro o programa com essa música. Nossa, acertei. Amo essa música, realmente ela te dá essa confiança, né, de você ir em frente, né?
Que a gente perde ali nos momentos de... É verdade. Mas nós estamos chegando já no nosso final de programa, Salles. Então, no nosso último aqui, tem uma situação bastante especial aqui para os ouvintes, para todos que estão aí. E, mais uma vez, dar um bom dia, um bom dia para o pessoal que está aí ao vivo, né, que vai participar do sorteio aí. O Matheus está já com uma listinha lá no final do programa, nós vamos sortear a mirra. E a mirra é justamente sobre o que nós vamos falar agora, nesse último tópico do nosso programa, né, que é uma forma quando você precisa, quando você quer rezar, não você precisa, você quer rezar, mas te falta palavras. É tão grande o teu amor, é tão grande a tua fé, a tua convicção, mas você quer conversar com Deus, né? Você quer falar, mas parece que as palavras não são o suficiente, né? Ele não dá conta daquele sentimento que você tem. E, para isso, então, existe a música pode falar isso por você, não é verdade? E, através da música, nós podemos conversar com Deus, não é, Sally? Tem alguma música que toca diretamente, que não precisamos nem ficar falando, né? Ela que toca. A gente não sabe falar muitas Exatamente, vezes. Que a gente não tem palavras para isso, né? Já nos faz, tem. Eu vou, até por respeito a essa própria canção, eu vou repeti-la aqui, porque para mim isso faz bastante sentido dentro do contexto. Começando aqui de uma certa altura, eu acho que trata de tudo no geral, o que a nossa alma nem sempre consegue expressar, né? Através da nossa linguagem. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Antes do microfone cair, improvisando. A minha também. Ai, que maravilha, Salles, realmente, porque a família é o alicerce de tudo, né? É o nosso primeiro e o último berço, né? Sem a família, o apoio. De inúmeras formas são essas famílias, as constituição dessas famílias, né? Mas é sempre a família, né? É sempre a família. Muito, muito. O A e o Z tá aí. Exatamente. Mas que legal. Olha, pessoal, nós estamos chegando aqui no final do programa, já estamos no horário, e eu quero agradecer muitíssimo, né, de coração, o João Salles por estar aqui. Um programa maravilhoso, né, que ele trouxe para nós aqui, nossa, tantas conhecimento, tanta músicas maravilhosas, né, esse instrumento que a gente pode usar, né, para as nossas emoções, né? Nós trouxemos algumas partes da música e como que nós podemos conciliar tudo isso. E foi maravilhoso o acordeon, gente. Que coisa maravilhosa, né? Dá vontade de ficar tocando esse o dia inteiro, ouvindo. Eu sou suspeito.
Então, você gostaria de tocar alguma coisa para finalizar, Thales, ou simplesmente dar Simplesmente dar um tchau. dar um tchau para os nossos ouvintes? Eu sou um cabra meio que tem vergonha bastante, mas até que eu tô meio sem vergonha no bom sentido. Assim. Então eu estava aqui, dentro desse contexto todo, existem obras que são simples e muito especiais ao mesmo tempo, assim, em certos momentos, né? Nos trazem essas sensações, esses fractais de Deus, né? Que é onde a gente quer viver. Sim. E aí, justamente essas perguntas aqui, todas se respondem também através da música. Eu estou encerrando, é isso? Olha que responsabilidade. Encerrando, aí nós vamos para o sorteio. Eu vou relembrar algo de Vivaldi, um trecho aqui do Allegro non molto de Primavera, Sim. que trata simplesmente assim de uma suavidade que hoje nos é estranha. Muito agradecida, João Salles. Foi muito bom mesmo ter você aqui no nosso programa.